Bom dia, sou Gisele Damaso. Vamos dar início à nossa aula de Geografia, cujo tema será erosão e seus tipos, os tipos de erosão. Para dar início, nós temos que entender primeiro o que é erosão. A erosão é um forte agente transformador do relevo. Ela é caracterizada pelo desgaste do solo. Esse desgaste ele pode ser provocado por alguns fatores, como, por exemplo, o vento, a chuva, a correnteza de um rio, a força das ondas e até mesmo pelo homem. Quando há esse deslocamento do solo, podem abrir valas, crateras, bussorocas, e esse terreno ele acaba saindo de um lugar e indo para outro. Geralmente, lugares saem de lugares mais altos e se acumulam nos lugares mais rebaixados. Essa erosão, ela vai provocar impactos até no viver humano. Quando a gente fala desse deslocamento do solo, dessa erosão que é provocada, por exemplo, o vento. O vento ele pode jogar a terra de um lugar para o outro. Quem nunca sentiu, quando está na rua, assim, durante um vento, que vem aquela areia no olho? Aquilo é o deslocamento da terra de um lugar para o outro. Pequenas partículas são levadas pelo vento, fazendo com que alguns lugares que tinham um terreno mais elevado, com o tempo, se tornem mais rebaixados. Lugares mais rebaixados se tornem mais elevados. Esse desgaste do solo pode ser provocado pela força do vento, que vai levando esses fragmentos. Além disso, a força da chuva também desloca a terra, também desloca solo. Por exemplo, se você pensar durante uma chuva forte, aquela água descendo pelo barranco, por uma ladeira, uma escadaria, você não consegue ver uma água cristalina, porque ela lá do alto, ela veio trazendo, a partir do momento que ela teve contato com a terra, ela vem trazendo terra. Por isso fica com aquela impressão de barro, uma aparência barrenta, né? Lamacenta, porque ela vem trazendo terra também. E isso pode provocar a abertura de valas, de algumas crateras, tudo provocado pela força da chuva. Essa mesma força da chuva também pode ser percebida na força da correnteza de um rio, que às vezes o rio vai correndo e aquela correnteza vai desgastando o terreno nas margens, vai gastando e vai fazendo com que algumas partes até caiam para dentro do rio. Algumas são levadas pela correnteza, alguma parte é acumulada no fundo do rio. Isso às vezes provoca o aumento do leito do rio, né? Aquela parte por onde corre a água do rio fique mais larga porque vai desmoronando nas suas bordas. A força da água do mar também, né? As ondas vão batendo nos lugares e vão desmanchando o solo. Quando bate em regiões com mais areia, é mais fácil ainda, porque a areia tem essa característica um pouco mais solta, mas ela pode também desmanchar um solo mais compacto, pode também desmanchar rochas. Da mesma forma que eu falei, devagar, você não percebe isso de um dia para o outro, mas com o passar dos anos, aquilo vai se desgastando. Além disso, nós temos também a erosão antrópica, que diz respeito à ação do homem. Quando o homem ele atua num terreno, ele pode fazer com que o processo da erosão se acelere. Por exemplo, se ele corta um platô próximo a uma encosta, ali ele vai tirar a vegetação do lugar. A vegetação ela vai interferir porque a vegetação ela protege o solo, né? Quando vem a chuva muito forte, aquela pancada da água bate na copa das árvores e vai escorrendo de forma mais lenta, mais suave. Isso impede com que o solo também se solte, né? Com aquele impacto da chuva forte.
As próprias raízes das plantas, elas servem como se fosse uma grande mão segurando aquele solo no lugar. Se eu tiro a vegetação, se eu tiro essa raiz, essa terra fica sem essa proteção. Quando o homem abre estradas, ele abre túneis, ele explora minas, tudo isso pode provocar essa falta de proteção no solo que vai agravar e vai acelerar o processo da erosão, tá bom? Nós vamos observar algumas imagens para a gente poder ir discutindo e conversando, vendo, né, a imagem, acho que facilita um pouquinho a gente observar. Vamos lá. Nós temos aqui a imagem de uma encosta que desmoronou. Isso daí provavelmente não foi explorado corretamente, não foi construído corretamente. Provavelmente essa região que tinham que tem esse deslizamento eram regiões que estavam com casas, né? Então provoca o prejuízo financeiro, provoca o prejuízo humano, né? Porque não é só a casa da pessoa, mas uma série de casas, uma série de consequências surgem a partir disso. Então a gente viu aqui que o terreno ele desgastou em cima e foi jogado todo abaixo. Temos também essa mina. Então vamos lá. Eles estão explorando aqui algum minério. Se você observar lá no alto daquela montanha, aqueles morros lá atrás, desculpa, tem muita vegetação. Provavelmente esse lugar também era assim. Só que o homem escavou, o homem desmatou. Quando vier a chuva, qual a proteção que esse terreno vai ter? Provavelmente vai abrir valas ali naquela rua por onde está passando aqueles 2 caminhões, vão abrir valas, buracos. Então, todo o terreno que já foi modificado pelo homem vai ser mais modificado ainda. Vamos passar para a próxima. Erosão eólica também pode ser provocada pela chuva. A força do vento, nesse caso, provavelmente isso daí era um monte, né? Que com o tempo o vento foi desgastando. Não só o vento, mas também a chuva, a erosão pluvial, que a gente chama. Foi desgastando e ficou nesse formato aí que é hoje. Inclusive, isso daí é um ponto turístico lá no sul do país. Próxima imagem, continuando na erosão eólica, a gente vê aí, olha aqui, um cenário lindo, mas com certeza ele não foi sempre assim. Também a chuva e a força do vento foi deslocando partes desse terreno e abrindo esses túneis, né? Como se fossem lá em cima pontes que ainda vão continuar sendo transformados. Com certeza vai passar um tempo, de repente vai ficar muito fino aquela parte lá de cima e pode desmoronar. Então esse relevo, ele vai continuar se movendo de tempos em tempos, se transformando. Temos aí a erosão fluvial, a gente vê que passa um curso de água aí, e essa correnteza ela vai desgastando as suas bordas. A lateral ela vai sendo desgastada com o tempo, fazendo com que esse curso de rio fique mais largo. Pode ficar mais largo, mas pode ficar também mais raso, se esses sedimentos acumularem no fundo do rio. E também a água pode levar uma parte desses sedimentos mais para frente. Temos a erosão marinha, a gente vê aí que é um terreno mais arenoso. Já houve o desgaste, tanto desgaste que a gente vê as raízes das árvores para fora. E temos 3 palmeiras aí que já até estão caídas, porque não tinham mais estrutura, né? Porque provavelmente estavam mais perto do mar, então elas acabaram caindo. E com o passar do tempo, essas ondas vão continuar batendo nesse terreno aí e vai desgastar cada vez mais. Provavelmente daqui a alguns anos, se olhasse nesse mesmo lugar, as próximas palmeiras podem estar caídas também aí dentro do mar.
ainda a erosão marinha, só que lá a gente vê um terreno mais arenoso. Aí a gente vê rochas. Lembra aquele ditado? Pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É assim. A onda foi batendo, batendo, batendo aí e foi desgastando. Também, com o passar do tempo, quem garante que essa parte no meio, dividindo os dois túneis aí, não pode sair, não pode sumir? Quem garante que essa parte de cima também não possa cair dentro do mar? Então, a erosão, ela está sendo provocada nessa imagem, né, pela força do mar, da água do mar, da correnteza. Próximo, força da água da chuva. A gente vê a erosão pluvial. Olha o tamanho dessa cratera que foi aberta por conta da água da chuva. E vai passando o tempo, vai vindo mais chuva, essa cratera vai abrindo, provavelmente vai afetar a estrutura dessa casa aí atrás. Quem sabe essa árvore aí na beirada não pode vir a cair dentro dessa vala, né? Lá atrás tem mais árvores. Então, não modifica somente o terreno, mas toda a estrutura ao seu redor, seja vegetação, seja de construção. Aí também tem a erosão pluvial. Imagina a quantidade de água que vem correndo lá do alto dessa rua até aqui embaixo. Vimos, tiraram a vegetação do lugar, né? Não fizeram nenhum calçamento, não tiveram nenhuma estrutura que mantesse essa rua. Quando vem a chuva, imagina quanto tempo de água descendo aí para abrir essas valas nessa profundidade toda. E com certeza, se algo não for feito, pode vir até afetar a estrutura dessas casas aí ao redor. Aqui, novamente, a fluvial, né? O rio, a beirada de um rio. Aí pode ter sido causada pela ação do rio, da própria água, como do vento também. Foi aparecendo como se fossem esses paredões aí. Se você observar, acima tem uma rua. Então, é bem provável que essa rua, com o passar do tempo, ela também possa vir abaixo, porque é um processo contínuo. Se não for feita uma obra de contenção, um muro, esse processo ele vai continuar acontecendo e pode vir a afetar ali a rua que faz parte dela. Esse processo de erosão que a gente observou aí nas imagens, ele pode ser prejudicial para o meio ambiente, mas também para o homem. Como nós vimos que o homem é um elemento agravante dessa situação, é necessário que o homem tenha muita consciência do que ele faz, para evitar que esse processo ele acelere, né? Se for feito com consciência e organização, os problemas podem ser menores. Não estou dizendo aqui que o homem não possa construir, não possa expandir, né, com a sua estrutura urbana, nem nada. Mas é preciso que seja feito com consciência. Né? Se eu vou abrir um platô na beirada de um morro para construir uma casa, qual a estrutura que eu devo ter? Né? Tanto para baixo, para conter, como para cima. Será que eu vou deixar o solo desprotegido? Então, é necessário que durante esse processo, né, de estruturação do bem-estar do homem, de sua construção de vida, das obras que ele realiza, seja feito pensando nisso, para não correr o risco de você gastar um dinheiro com uma estrutura, seja uma estrada, seja um túnel, uma casa, e com o tempo isso vira ao chão. E existem processos que não tem como o homem deter. Existem vilas de pescadores próximos a algumas dunas e existem casos que os moradores tiveram que abandonar a vila porque as dunas invadiram o vilarejo. Ah, professora, mas isso é só limpar. Não, às vezes a quantidade é tão grande que vem a soterrar uma casa.
próximo ao mar, venta muito. Então, essas dunas, hoje você vai olhar uma duna, ela está de um tamanho, amanhã você chega lá, pode nem ter essa duna mais. Às vezes ela se deslocou para outro lugar com a força do vento. Então, isso vai invadindo o território que está ao redor. Naquela imagem que nós vimos ali, uma estrada próxima àquele rio. Conforme for desgastando, uma hora vai chegar na estrada. E provavelmente essa estrada vem ao chão. E além desse prejuízo material, quem garante que não tem um carro, uma pessoa passando naquele lugar? Então, durante essa aula, a gente tem que atentar para isso. Não só para o que é erosão e os tipos de erosão, né, os agentes causadores da erosão, como também despertar o homem. Porque o desenvolvimento urbano, a abertura de espaços para agricultura, o bem-estar do homem, tudo isso tem que ser feito com consciência. Porque se eu abro um espaço para fazer uma plantação e não tenho os devidos cuidados, quando vier a chuva, provavelmente vai abrir aquelas crateras, né? Aquelas vossorocas, crateras no meio, e vai estragar todo o investimento que eu fiz. Esse crescimento das cidades, a gente viu na imagem, né? Aquelas casas todas lá na beira do barranco. O que aconteceu? Veio abaixo. Então, nós temos que estar atentos a esses prejuízos e fazer de tudo para que eles não ocorram, na medida do possível, porque essa transformação do relevo, ela é contínua. E nós não temos como barrar alguns fatores, como chuva, vento, rio. O que a gente pode fazer é nos preparar para que aquelas ações desses elementos não nos prejudiquem. Tá bom? Espero que esteja bem claro. Vou disponibilizar um outro link com uma reportagem falando também sobre a erosão, os benefícios e malefícios, né? O que causa, o porquê, o que fazer. Então, por favor, assistam o próximo vídeo e atentos às consequências dessa erosão. Tá bom? Um beijo, até a próxima.